E aí pessoal, bom dia. Conforme eu tinha prometido na aula passada eu passei alguns vídeos para vocês e algumas pessoas me questionaram sobre o conteúdo lá apresentado. Eu tinha prometido que eu ia fazer aqui uma explanação deste capítulo, tá? Então nós estamos aqui no capítulo número 7, Leis da Termodinâmica, tá? Aqui na página 90 do nosso livro de física, tá? Então, hoje eu vou falar sobre algumas coisas. Vou fazer aqui um pequeno comentário sobre a história da termodinâmica. Vou falar sobre trabalho e calor trocado entre um gás e um meio, tá? Depois eu vou falar sobre energia interna de um gás. Vou falar ainda sobre a variação da energia interna de um gás, tá? Esse assunto aqui ele está bem conectado com esse. Vou falar também, começar a falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que está aqui na página 94. E vou resolver exercício exemplo, que está aqui como exercícios resolvidos. Eu vou resolver de uma maneira que, sei lá, talvez fique mais claro para quem esteja aí assistindo a aula, tá? Vou resolver depois o exercício 1 e 2, tá? Então, para começar, vou vir aqui na página 91, né? Aqui é termodinâmica e a Revolução Industrial. Então, essa Revolução Industrial ela aconteceu no início do século XVIII na Inglaterra. E naquele período, as indústrias necessitavam muito de máquinas para a produção industrial. E então, naquela época, começou aí uma busca, uma corrida atrás de máquinas e equipamentos que conseguiam ter uma produção boa, gastando ainda menos energia. E as máquinas daquele tempo eram máquinas que utilizava-se de lenha, de carvão e trabalhava sob pressão, tá? Então utilizava aí a caldeiras, né, para gerar aí essa capacidade de trabalho. E essa busca por aperfeiçoamento das máquinas, então, foi muito relevante na Revolução Industrial. E nós temos aqui, né, nesse conteúdo uma palavrinha, né, a termodinâmica. Então, o que seria a termodinâmica, né? Aqui, ó, em azul, a termodinâmica é a área da física que estuda os processos que regem a relação entre trabalho, né, o trabalho realizado pelas máquinas, e energia térmica. Então, energia térmica é energia do calor. Em um processo termodinâmico estão algumas coisas envolvidas. Uma fonte de calor, que pode ser um fogo ou algo semelhante, a própria máquina, né, a máquina que está lá realizando o trabalho, e também o meio externo. Por que o meio externo? Porque dependendo do tipo de máquina, a energia produzida termicamente aqui, ó, realiza trabalho, mas a máquina perde energia térmica para o meio também. Então, é necessário considerar o meio nesse processo. Então, tem a fonte que dá o calor para a máquina realiza trabalho e uma parte ela perde para o meio. Então, máquinas eficientes perde menos para o meio, realiza mais trabalho. Então, nosso objetivo aqui é entender o trabalho realizado pelas máquinas proveniente da energia térmica, tá? Então, esse é o primeiro comentáriozinho que eu ia fazer sobre esse conteúdo. Então, vamos aqui, página 92. Aqui na página 92, trabalho e calor trocado entre um gás e o meio. Então, trabalho e o calor trocado entre o gás e o meio. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui, pessoal, vai ficar meio chato, mas infelizmente é necessário ler para poder entender aqui alguns símbolos e algumas anotações que é necessário nesse conteúdo. Eu vou posicionar aqui, ver se alguém consegue acompanhar a leitura. Aqui diz o seguinte: as principais variáveis a serem consideradas no estudo das máquinas térmicas desenvolvidas a partir da primeira revolução industrial são
a quantidade de calor, representado pela letra Q, trocada com o meio externo. É trocado com o meio externo. Opa, já ia lendo de novo. Eu falei aqui, né, sobre a quantidade de calor Q trocado com o meio externo e o trabalho realizado pela máquina, tá? O trabalho representado pela letra W. Só lembrando que em algumas situações vocês vão ver falar sobre trabalho e não vai ser a letra W que vai representar. Vai ser algo do tipo de um J, assim, um J invertido. Algo parecido com isso aqui. Isso aqui também pode ser chamado como trabalho. Em alguns livros é um W. Alguns livros esse J invertido, ou se você virar assim também, ele vira um 2, tá? Então o trabalho pode ser representado por um J viradinho, que é uma letrinha grega, e também pode ser representado por W. Aqui nesse livro eu ainda não vi a letrinha grega, então nós vamos trabalhar com o W representando o trabalho. Então o trabalho realizado ou sofrido por elas. Para tanto, é necessário adotar algumas convenções quanto aos sinais de cada uma dessas variáveis. Então, nós temos que entender como que essas variáveis aqui, ó, quantidade de calor do trabalho, serão representadas em algumas situações. Como, por exemplo, pode-se considerar um mecanismo composto de um êmbolo livre de atrito, encaixado em um cilindro no interior, do qual um gás ideal está contido. Então, para poder representar essa situação, vamos utilizar esta ilustração aqui, tá? Talvez eu faça alguma coisa aqui no papel também, que é o quê? É um cilindro e um êmbolo livre, é o que está sendo mencionado aqui no texto. Veja a seguir as convenções de troca de calor e de trabalho para essa situação. Então, nós temos aqui algumas situações onde o que acontece é representado por siglas. Por exemplo, aqui ó, tem o Q maior que zero, Q menor que zero, trabalho igual a zero, trabalho menor que zero. Tá? Então vamos entender o que significa cada coisa dessa aqui. Então olha só, uma situação, vamos ver aqui uma situação. Ó. O gás recebe calor da fonte. Se o gás recebe calor da fonte, então vem aqui, né? Tenho aqui um gás, ele está em um cilindro, e esse cilindro tem ali um êmbolo, Então o gás está aqui dentro. Se eu tenho um gás aqui dentro, e aí nós vamos analisar o que diz na primeira situação. O gás recebe calor da fonte, então aqui embaixo tem que ter o quê? Uma chama, né? Uma chama. Vamos supor que tem uma chama aqui, a minha lenha. Então eu tenho aqui, ó, o recipiente, né, o êmbolo. Esse êmbolo ele pode se mover para cima ou para baixo. E aqui embaixo nós temos uma chama. Se eu tenho aqui uma chama, essa chama ela fornece energia para o gás. Fornece energia para o gás. E aí é a nossa primeira situação. O gás recebe calor da fonte externa. Então, nesse caso aqui da minha ilustração, o gás ele está recebendo calor da fonte. Então, como que representa? Se ele está recebendo calor, então ele está ficando com uma quantidade de calorias positiva. Sobre esse Q também, eu preciso mencionar aqui. O Q, em algumas situações, conforme a gente já trabalhou, estamos tratando de calorias escrito em cal. Só que aqui você vai ver muito esse Q sendo representado em joule. Em joule. Ou também só joule, ou só o J, tá? Você pode ver só o J aqui também. Então, esse Q pode ser em calorias ou pode ser em joule. Aí tem uma relação entre essas duas formas de energia, tá? As duas são energias. Uma caloria, tá? Ela é equivalente a 4,18 joule. Pode ser que às vezes você tenha que fazer algumas conversões entre uma coisa e outra, tá?
A caloria a gente já está acostumado, mas uma caloria ela vale 4,18 joules. São duas formas distintas de falar sobre quantidade de energia térmica, tá? Então, voltando aqui. Então, para essa primeira situação, ó, aqui na pontinha do meu dedo, o gás recebe calor da fonte externa. Como que representa isso dentro de um texto? O Q é maior que zero, ou seja, o Q é positivo. Então, o Q é positivo. Em que situação que isso acontece? Gás sendo aquecido. Um gás sendo aquecido, igual está aqui. Então, a quantidade de calorias aqui dentro, que está indo para lá, é uma quantidade positiva. É uma quantidade acima de zero. Então, Q maior que zero, que pode ser qualquer número acima de zero. Por exemplo, 1 ou 2 e assim vai. Só não pode ser nenhum número negativo. Então, Q maior que zero é igual a 1 ou 2 ou 3 e assim vai. Só não pode ser número negativo. Menos 1 não pode, menos 2 não pode e assim vai. Só pode ser números positivos na quantidade de calor que está chegando aqui nesse gás. Segunda situação, ó, segundo pontinho aqui. O gás perde calor para o meio. Se o gás, ó, imagine que não tem esse fogo aqui. Não tem esse fogo. Então, esse gás aqui, ele está lá, sei lá, a 100 graus Celsius. Normalmente a gente trabalha em Kelvin, tá? Vou colocar Celsius aqui, mas se fosse um caso verdadeiro, teríamos que fazer a conversão. Vamos imaginar que esse gás esteja a 100 graus Celsius. Se ele perde calor para o meio, então agora ele não vai ganhar energia térmica. Ele vai perder. Então, ele pode que depois de alguns instantes ter temperatura menor, 90 graus Celsius. Então, como que eu represento isso aqui? O gás perder calor para o meio, então o Q vai ser, Q não é igual não, Q menor, ó, fica assim, ó, Q menor que zero. Então, vai ser número igual a esses aqui de baixo, números negativos. Para esse exemplo que eu fiz aqui, ó, ele estava a 100 graus Celsius e foi para 90, então ele ficou com uma situação menos 10 Celsius, né? Menos 10 Celsius. Ou diminui a temperatura, eu teria que ver quantas calorias seria equivalente a esses menos 10 Celsius aqui, tá? Então, a quantidade de calorias que iria representar esse menos 10 Celsius, mas seria, sei lá, vamos supor que seria ali menos 5, ou ia falar em joule ou em calorias, tá? Eu tenho essas duas formas de falar, ou é em joule ou em calorias. Lembrando que uma caloria é igual a 4,18 joules. Bom, então quando o gás recebe calor da fonte, Q maior que zero. Quando o gás perde calor para o meio, Q menor que zero. Então seria números negativos. O volume, a terceira situação, o volume do gás permanece constante. Se o volume do gás permanece constante, olha, imagina esse gás aqui. Eu esqueci de comentar com vocês, tá? Se eu colocar uma chama aqui e começar a fornecer energia para esse gás, esse volume ele vai expandir e o êmbolo vai subir. Então, se o êmbolo subiu, significa que realizou trabalho. Tá? Se isso aqui se mexer, tanto para cima quanto para baixo, houve trabalho. Se ele ficar parado, o volume não mudar, então o trabalho, nesse caso que eu estou falando, fica igual a zero. Mas se isso aqui mexer, volume modificou, vai haver um trabalho, tanto positivo quanto negativo. Mas vamos lá, o volume do gás permanece constante. Então aqui diz que, por isso, não há trabalho no sistema. Então, trabalho, ó, W é igual a zero. Exemplo, gás com temperatura e pressão constante. Nada acontece aqui, ó. Se não houver trabalho, ó, tem um gás aqui. Se não houver trabalho, então o volume permanece o mesmo, a temperatura permanece o mesmo. E a temperatura permanece a mesma. Então nada acontece, ele não sobe nem desce, a temperatura não muda e a pressão não muda, nada muda, então trabalho igual a zero. Continuando aqui nas nossas situações, o volume do gás diminui. Olha, se o volume do gás diminui,
ele só pode diminuir por dois fatores, tá? O primeiro fator, para fazer esse volume diminuir, se esse volume diminui, então esse êmbolo vai para baixo, tá? Ele puxa esse êmbolo para baixo. Então, se o volume diminui, vou fazer até outro desenho que eu estou rabiscando muito, isso aqui está ficando estranho. Então, se eu tiver um êmbolo e com o passar de tempo, esse volume interno aqui diminuir, ele só pode diminuir por dois motivos. O primeiro motivo, diminuição de temperatura. Se ele tiver aqui a 100 graus Celsius e depois ele passar a ter... Ó, mudou até o jeito do meu recipiente. Se ele passar a ter 50 graus Celsius, 50 graus Celsius, então o que que significa? Esse êmbolo ele vai descer, porque esse volume aqui ele vai diminuir, ele vai ficar menor, tá? Ele vai ficar menor. Então esta é a primeira situação, ele pode diminuir quando a temperatura diminuir. Se diminuir a temperatura, ele vai diminuir a pressão, então ele vai ficar menor aqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação é alguém realizar uma força sobre ele. Ele está lá paradão, alguém vai lá e empurra ele aqui, ó. Aí se eu apertar isso aqui, então aí depois ele vai descer, aí o gás vai ficar comprimido num espaço menor. Então, se o volume diminui, a gente vai representar isso como trabalho menor, trabalho menor que zero, ou seja, um trabalho negativo. Se isso descer porque foi resfriado ou porque alguém comprimiu ele, então é um trabalho negativo. O trabalho ele só vai ser positivo, contrário, quando o gás expandir. Se o gás expande, realiza um trabalho positivo. Se o gás diminui, ou seja, contrai, vai realizar um trabalho negativo. Positivo quando expande, negativo quando ele retrai, tá? Que é a nossa situação aqui, ó. O volume do gás aumenta, então o gás realiza trabalho positivo, trabalho maior que zero. Exemplo, um gás expandindo, ao fazer isso, o gás aplica uma força que realiza trabalho sobre o êmbolo. Bom, esse pedacinho aqui, pessoal, ele é meio confuso por causa desses símbolos, mas em resumo mesmo, eu digo para você o seguinte: você tem lá o êmbolo e ele está com uma temperatura, está com um volume e ele está em uma certa posição. Se eu vir aqui colocar fogo, esse gás vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, ele vai empurrar o êmbolo para cima, então realizou um trabalho positivo e houve uma variação da temperatura positiva. A quantidade de calor que ele vai ter agora é positiva porque está ganhando energia. Estou resumindo tudo que estava escrito aqui atrás. E então ele realizou um trabalho positivo. Isso é se eu pôr uma chama aqui, ó, uma chama aqui. Agora, se eu tiver uma situação diferente, tem lá o êmbolo, e ele está com uma temperatura. E eu faço o quê? Coloco isso dentro de gelo. Se eu fizer com que a temperatura diminua, se eu fizer a temperatura diminuir, consequentemente o volume vai diminuir. Se o volume diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. Então, temperatura negativa. Eu estou tendo um volume negativo, porque está diminuindo o volume. Eu estou tendo um trabalho negativo, porque em vez de expandir, está retraindo esse gás aqui. Se eu resfriar ele, ele retrai. Ele diminui o volume, então ele puxa o êmbolo. Então eu vou ter um trabalho negativo. Basicamente é isso, a gente tem que pensar nesse sentido. Coloca fogo, expande, realiza trabalho positivo. Tira o fogo, perde energia, ele vai ter um trabalho negativo, vai ter um resfriamento. Aqui vai ter o quê? Um aquecimento, aqui vai ter um resfriamento. Aqui ele está ganhando energia térmica, ó. A quantidade de Q ele está ganhando, aqui ele está o quê? Perdendo, então aqui o Q é positivo, aqui o Q é negativo, certo? Esse detalhe é o que a gente precisa entender por enquanto, tá? Agora a gente vai falar sobre a outra parte, né, que é aqui embaixo na página 92, energia interna de um gás.
Bom, pessoal, a energia interna de um gás. Eu estou falando com vocês aqui que esse gás está aqui dentro, ó. Tem esse gás aqui dentro. Eu não estou dando nenhum valor numérico para ele, mas ele possui uma temperatura. Quando ele possui uma temperatura, as partículas aqui dentro, ó, elas estão agitadas. Possui temperatura, nós não estamos no zero absoluto, então essas partículas estão se movendo. Essa energia que faz essas partículas se mover, a gente tem que calcular ela, a energia interna desse gás. Quando eu falo energia interna, é uma energia que é proporcionada por calorias ou por joule. Se eu mando calorias ou joule aqui, a energia interna do gás aumenta. Se eu retiro energia interna, ou se eu retiro quantidade de energia térmica, a energia interna do gás aqui diminui. Tá? Então a gente calcula a quantidade de energia que tem aqui. Essa energia ela é calculada como? Com a somatória da quantidade de energia de cada partícula que tem aqui dentro. Então eu consigo calcular a energia interna que tem aqui dentro. Se não houver nenhuma variação de temperatura nenhuma, a temperatura é constante ali o tempo todo a mesma temperatura, a quantidade de energia interna permanece constante. Tá? Como que eu calculo essa energia interna constante? Eu preciso saber a quantidade de gás que tem aqui dentro, o número de moléculas, o número de mol, na falar a verdade, o número de mol, preciso saber quantos mols temos aqui dentro. Eu preciso saber qual a temperatura e com isso já é suficiente para eu calcular a energia interna do gás. A energia interna do gás é representada por U, tá? Essa aqui é a energia interna do gás. Quando a gente fala em Q, é energia térmica. Energia térmica em calorias ou em joules. Aqui nós estamos falando de energia interna. Qual é o grau de vibração em 3 sentidos que essas partículas aqui dentro, todas elas possuem? Sentido de rotação, translação, movimento horizontal, vertical. Essas partículas aqui elas ficam doidinhas aqui dentro, balançando para todos os lados. E elas balançam para lá e para cá porque elas possuem uma tal de energia interna, que é a energia cinética. Eu pego toda essa energia cinética dela e chamo isso de energia interna, representado por U. Então aqui é que está a nossa primeira formulinha importante. Para eu saber quem é U, eu faço o quê? Eu utilizo uma formulinha que é 3 meios vezes N vezes R vezes T. Bom, pessoal, essa fórmula ela tem uma origem longa, então eu não vou entrar em detalhes sobre o porquê dessa fórmula. A gente só vai dizer que para encontrar a energia interna de um gás, só lembrando, tá? A energia interna de um gás monoatômico, ou seja, de um gás específico, um gás de uma única qualidade, um único tipo de gás, que ele não venha ter agregações de moléculas diferentes, tá? Então é monoatômico, formado por apenas um tipo de átomo. Então, para eu encontrar a energia interna desse gás, eu vou fazer o quê? 3 meios, que vai a mesma coisa que 1,5, multiplicado por Nzinho. Esse Nzinho aqui é o número de mol, né? O número de mol. Essa aqui é a nossa constante, que vai ser 8,3 ou 0,082. Aqui nesse capítulo, a gente vai trabalhar muito com 8,3. Por quê? Porque 8,3 a gente vai trabalhar muito com pressão em Pascal e não em ATM. A gente vai trabalhar com volume em metros cúbicos e não em litros, tá? Então, metros cúbicos vai ser muito utilizado esse 8,3 aqui. Vezes T, temperatura. Temperatura, sempre lembrando que tem que estar em Kelvin. Em Kelvin. E com estas variáveis aqui, a gente consegue saber qual é a energia interna de um gás. Quer calcular a energia interna de um gás? Basta você saber quantos mol temos aqui dentro, colocar a nossa constante, saber qual a temperatura do gás, multiplica, você já chega na resposta.
Bom, pessoal, continuando aqui. Eu expliquei para vocês como que calcula a energia interna de um gás. Então, vamos deixar essa formulinha anotada aqui do ladinho, tá? A energia interna de um gás calcula por 3 meios multiplicado pelo número de mols, multiplicado pela nossa constante e multiplicado também por temperatura em Kelvin. Essa aqui é a formulinha para calcular a energia interna de um gás. O gás está lá dentro do recipiente, possui uma temperatura, possui uma quantidade de mol, a gente calcula ali a energia interna. Agora a gente vai fazer o quê? Entender a variação da energia interna de um gás. Eu já mencionei para vocês que o gás está aqui e ele possui a sua energia interna. Desde que eu saiba qual a temperatura, sei lá, está com 200 Kelvin, aqui tem 5 mol. Se eu sei que aqui tem 5 mol de um determinado gás, esse gás está em 200 Kelvin, então eu consigo calcular a energia interna desse gás. Como que eu monto isso? A energia interna do gás é 3/2 multiplicado por 5 mol, vezes a constante é 8,3 vezes a temperatura aqui é 200 Kelvin. Vou até reescrever, ficou feio isso aqui. Energia interna, 3/2 vezes 5 vezes 8,3. É porque 8,31 aí, aqui a gente está arredondando, tá? Vezes 200. Aí eu calculo isso aqui. Eu vou até calcular, deixa eu ver. Não, nem vou calcular não, só vou deixar montado assim. Calculando isso aqui, eu descubro a energia interna de um gás. Mas o que acontece? Vamos supor que eu forneça mais energia aqui e a temperatura vai subir. A quantidade de mol continua a mesma, a temperatura sobe. Se a temperatura sobe, então vai haver uma variação nisso aqui, ó. Se a temperatura aumenta, vai variar a energia térmica, variar para mais. Se eu resfriar isso aqui, essa energia térmica ela vai variar para menos, vai diminuir a temperatura, então diminui a quantidade de energia interna. E é isso que a gente vai ver aqui, ó, na página 93 do nosso livro. Variação de energia interna de um gás ideal. Então nós temos aqui algumas situações. Temos aqui 3 situações. A primeira situação. O gás a uma temperatura constante. Se o gás estiver com temperatura constante, ou seja, ele permaneceu o tempo todo com 200 graus Kelvin, ou no Kelvin não tem graus, desculpe. Se o gás permaneceu o tempo todo com 200 Kelvin, então a energia aqui dentro permanece a mesma, não vai variar a energia interna. Está escrito aqui, ó. Variação da temperatura é 0 graus Celsius, não vai aumentar nem diminuir, então a energia interna permanece sem nenhuma variação, não vai varia zero. Se aqui tiver uma energia interna de 400 e não houver nenhuma variação zero, então continua 400 a vida inteira. Isso é, se a temperatura permanecer constante. Situação 2. Um gás sendo resfriado. Se esse gás for resfriado, vai haver uma variação de temperatura, consequentemente vai variar a energia interna, vai variar para menos. Como que isso é representado? Ó, variação da temperatura menor que zero, ou seja, negativo. Opa, é o que temos aqui, ó, o gás sendo resfriado. Variação de temperatura negativa, então diminuindo a temperatura. A variação do gás, da energia interna também vai ser diminuída para menos que zero. Vai diminuir com sinais negativos. Situação 3, um gás sendo aquecido. Aqui sim, o que a gente mais vai ver, um gás sendo aquecido. Se o gás está sendo aquecido, então a variação da temperatura é positiva, variando a temperatura para mais. A variação da energia interna também é positiva, está variando a energia interna para mais, está aumentando a energia interna aqui dentro. Como que encontra a variação da energia interna de um gás? A formulinha ela é semelhante à primeira fórmula, que é o cálculo da energia interna. Variação da energia interna de um gás é 3/2 vezes N vezes R vezes ΔT. A única coisa que aqui muda, aparece o delta aqui e aqui.
porque essa fórmula a gente calcula o aumento ou a diminuição da energia de um gás. Aqui a gente calcula o quê? O quanto ele tem instantaneamente. Aqui é o que acontece depois. Aqui, ó. Se diminuir, se ele aumentar, a gente calcula esse aumento, essa diminuição aqui. Aqui a gente calcula o quanto ele tem no momento, no instante. Então a formulinha muda alguma coisa? Não muda quase nada. Eu vou colocar ela aqui, que é mais uma fórmula que a gente vai trabalhar. Variação da energia interna é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes ΔT. Eu quero encontrar a quantidade de energia interna? Uso essa. Quero encontrar a variação da energia interna? Uso essa. Diferença? Muito pouco, só o delta aqui, ó. Duas formulinhas já prontas para ser trabalhada. Vou fazer aqui mais um comentário. Primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Aqui é a parte fundamental que nós vamos chegar, tá? Primeira lei da termodinâmica. O que é que nós temos na primeira lei da termodinâmica? Deixa eu pegar mais uma folha limpinha aqui. Só um instante. Na primeira lei da termodinâmica, a gente vai ver que um gás ele recebe energia, né? Ele recebe energia, ele pega esta energia e transforma uma parte dela em trabalho. A outra parte vai ser utilizada para variar a temperatura desse gás. Eu vou desenhar, porque eu gosto de desenhar. Então, o que acontece? Coloco eu de novo aqui o êmbolo. Eu trabalho sempre com desenhos, não muito bons. Então, eu tenho aqui uma chama de uma fogueira. Tem as minhas torinhas. Então, o que acontece? Aqui dentro eu tenho um gás. Esse gás, ele está ali a uma certa temperatura. Ocupa ali um certo volume e está lá tranquilão. Vamos supor que inicialmente ele esteja aqui com 100 Kelvin. Eu forneço energia para ele, ou seja, ele vai receber calorias ou joule. Calorias ou joule. Ele recebe uma certa quantidade de calorias, sei lá, uma quantidade X qualquer. Recebe uma quantidade de calorias. Essa energia térmica que chega aqui, que vai passar a ser energia interna, uma parte desta energia que chega aqui, ó, mandei para cá, vamos supor que eu mandei para cá 100 joule. Mandei para cá 100 joule. Desses 100 joule, ele deixa aqui, ó, 50 joule com energia interna. Então vai ficar 50 joule aqui dentro. Se eu mandei 100 joules para cá e ele ficou com 50 só aqui dentro, significa que os outros 50 de 100 aqui, ele usou para fazer trabalho. Uma parte da energia térmica virou energia interna e a outra parte virou trabalho. E ainda tem situações que às vezes a gente considera a perda para o meio, tá? Uma perda para o meio. Mas por enquanto vamos deixar essa perda para o meio sem calcular. Um recipiente com gás dentro recebe uma quantidade de energia. Uma parte desta energia vira trabalho. Então aqui nesse caso foi de 50 joules, virou trabalho, e as outras 50 joules virou energia interna. Isso é o que a primeira lei da termodinâmica cita, que a energia recebida por um sistema, uma parte vira energia interna, a outra parte vira trabalho. Tem situações hipotéticas, que a maioria dos problemas do livro tem algumas situações hipotéticas, que às vezes ele considera que toda a energia vira trabalho, ou ele considera que toda a energia vira energia interna. Se toda a energia virar energia interna, então o trabalho vai ser zero. Se toda a energia virar trabalho, então a energia interna vai ser zero. Então, se ele falar assim, ó, toda a energia recebida pelo sistema se transforma em trabalho, então eu diria que W vai ser 100 e o
o U, né, que é a energia interna aqui, ó, a energia interna vai ser zero, tá? Eu tenho 100 para gastar. Se eu gastar 100 lá em cima, sobra zero para cá. Se eu gastar 50 lá, sobra 50 para cá. Então essa é a lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, né, melhor dizendo. Olha aqui, se resume aqui, ó, a variação da energia interna AU de um gás ideal é obtida pela diferença entre a quantidade de calor Q recebida do ambiente externo ou fornecida para ele e o trabalho realizado nesse processo. Então ele estava lá, ele tinha uma energia interna. Se eu cedesse 100 joules para ele, eu vou variar essa energia interna em 50 e a outra parte vira trabalho. Isso gera uma equação que diz assim, ó, a variação da energia interna é igual à quantidade de calorias ou joules recebida menos o trabalho. Isso pode ser reescrito da seguinte forma, Q é igual, isso aqui é uma variação, tá? Não é um A não. Variação da energia interna mais o trabalho. Vou dizer o que está escrito aqui, ó. A quantidade de energia fornecida aqui para o sistema é igual à quantidade de energia interna que tem aqui, mais a quantidade de trabalho que foi realizado aqui. Então, ó, 50 de energia interna mais 50 de trabalho são os 100 que foi fornecido aqui. Então, Q seria 100 é igual a 50 mais 50. Se eu souber duas informações dessa, eu descubro quanto é que vale a outra, porque uma coisa é igual a outra, né? Se eu souber quanto vale Q, quanto vale W, eu sei qual é a variação de energia interna. Se eu souber quanto vale o Q, quanto vale a variação de energia interna, eu sei quanto é o trabalho. Tendo duas informações dessas, eu descubro a terceira. Então, essas fórmulas aqui são as mesmas, tá? Se ela só foi reescrita. Variação de energia interna é igual a quantidade de energia recebida menos o trabalho. Ou quantidade de energia é igual a variação da energia interna mais o trabalho realizado. Essa parte ela é um pouco confusa, a gente tem que falar muito, explicar muito, fica confuso. Mas, para ficar mais simples, vamos fazer exercício? Bom, pessoal, vamos fazer aqui o exercício número 1, aqui do nosso livro, e também o exercício número 2. Ele já está resolvido, é óbvio, mas só que eu vou refazê-lo, explicando passo a passo. Aqui sim é o momento onde você vai entender alguma coisa. Bora lá. Primeira coisa, como sempre, ler o problema e tirar as informações sobre o problema. Então, quem puder acompanhar, o problema na leitura, acompanhe conosco, tá? Aqui diz o seguinte, um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias. Eu vou anotar o que está escrito aqui. Então, aquele sisteminha lá, né? O gás ideal, ele está em um sistema de êmbolo. Aqui está o gás. E aqui está o êmbolo. Sempre lembrando que esse êmbolo ele está possível de movimentação, tanto para cima quanto para baixo. Aí vai depender da variação da temperatura, que vai variar a energia interna e pode realizar trabalho. Então o texto falou que existe esse sisteminha e que ele recebeu aqui, ó, uma quantidade de energia interna de 5.000 calorias. Tinha uma fonte aqui que forneceu a ele 5.000 calorias. E aí ainda diz o seguinte, e tem um aumento de energia interna de 1.500 calorias. Ó, ele recebeu 5.000 calorias aqui. Destas 5.000 calorias, ele diz que a energia interna, houve uma variação da energia interna em 1.500 calorias. Eu já consigo entender alguma coisa, olha. Ele recebeu 5.000, desses 5.000, 1.500 virou energia interna, que fica aqui no gás. E o restante virou o quê?
era 5.000. 1.500 ficou aqui, o restante virou o quê? Aí ele vem e pergunta, calcule o trabalho realizado. É óbvio que esse êmbolo aqui, ele vai para cima e vai ter um trabalho aqui. A somatória desses dois tem que dar o que nós temos aqui. Óbvio que você já consegue deduzir o valor aqui. E ele te pergunta, quanto vale o trabalho? Pelas informações que ΔU e W, a gente já sabe que a nossa formulinha, cadê a nossa formulinha? Eu já perdi até a formulinha de vista aqui. Eu havia anotado em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. É o Qzinho, o variação da energia interna, mais o W. Então, é essa formulinha que a gente vai utilizar. Ó, variação da energia interna é igual quantidade de energia recebida ou cedida ou recebida, menos o trabalho. Nós estamos em busca de quem? Em busca do trabalho. O que eu tenho? Eu tenho o ΔU e tenho o quê? Só substituir. ΔU, 1.500. O Qzinho, quanto vale? 5.000. Menos W. Bora mudar de lado isso aqui, né? Porque a nossa incógnita está aqui, então fica 5.000. Fazer mais para cá. 5.000 menos W é igual a 1.500. Vamos passar esse 5.000 para lá? Ó, menos W é igual a 1.500 menos 5.000. Temos aqui ó, uma incógnita negativa, não pode ficar assim. Então, menos 1 aqui, a gente multiplica tudo. W é igual a menos 1.500 mais 5.000. Então, o trabalho vai ser igual a menos 1.500 mais 5.000, subtrai do maior ou menor e conserva o sinal do maior. O mais é do 5.000. Então, vai ficar 3.500, estávamos falando em calorias, né? Aqui, ó, calorias. Então, sobrou aqui 3.500 calorias virou o trabalho. Então, vamos olhar para a figura. 5.000 calorias foi fornecido para o sistema. O texto falou que 1.500 calorias virou energia interna, ficou aqui, e o restante virou trabalho, que a gente calcula que dá 3.500 calorias. É óbvio que se eu somar esse com esse, volta a ter os 5.000 aqui. Isso aqui é uma provinha real básica. Esse foi o exercício número 2. Simplesmente isso. Exercício número 1. Agora eu vou fazer o exercício número 2. O que é que temos no exercício número 2? Exercício número 2. Eu vou ler aqui e tirar as informações. Tá? Eu vou ler e tirar as informações. Eu vou até virar a folha aqui. Vai ter aqui algumas informações estranhas. Mas bora lá. Exercício número 2. Aqui diz o seguinte. Um gás ideal que está contido em um sistema cilíndrico e êmbolo possui 10 mols. O sistema cilíndrico e êmbolo igual àquele que eu desenhei agora. Então, dentro dele temos lá o quê? 10 mols. Primeira informação. 10 mols. Possui 10 mols. E sofre um aumento de pressão de 2 PA para 8 PA. Então, tinha uma pressão 1 que era de 2 PA. E depois nós teremos uma pressão 2, que ela muda de uma para outra. Então, a uma e a 2. A outra pressão ele vai de 2 para 8 PA. 8 PA. PA quer dizer Pascal, né? Ponto. O volume permanece constante. Olha, o volume é constante. Isso aqui é uma informação muito importante. Se o volume é constante, eu consigo entender. Vou até desenhar aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui o êmbolo com gás aqui dentro.
E o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, então esse êmbolo nem sobe e nem desce. Então isso significa que trabalho é igual a zero. Não tem trabalho, o volume não muda, o volume permanece constante. Não tem trabalho, só vai haver trabalho se o volume não for constante. Ele tem que aumentar ou diminuir esse gás aqui para ele realizar um trabalho aqui. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Trabalho é igual a zero. Continua a leitura. O volume permanece constante e o volume constante, mas ele é igual a 4,15 metros cúbicos. O volume vai permanecer constante o tempo todo, esse volume aqui, 4,15 metros cúbicos. Considere a nossa constante R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. E aí ele pede, calcule, letra A. Vamos separar aqui. Letra A variação de pressão do gás. Bom, sobre a pressão do gás. No texto ele falou que a pressão foi de 2 para 8. Se a pressão foi de 2 para 8, quanto é que aumentou? Aumentou de 2 para 8. Variação da pressão é igual à pressão final menos a pressão inicial. Isso aqui é básico, né? Variação da pressão é igual a 8 menos 2, então variou a pressão em 6 Pascal. Foi de 2 para 8, aumentou 6. 6 positivo. Letra A era só isso. Determine, não, calcule, né? A variação da pressão do gás. Letra B. A variação da temperatura. A variação da temperatura. Bom, que formulinha eu tenho que aparece a temperatura para mim aqui? Das nossas anotações. Aqui, ó. A variação da temperatura aparece aqui. E aqui aparece temperatura. Aqui aparece variação de temperatura. Parece, mas aí eu não tenho algumas informações, que é a variação da energia interna. Vou ter que recorrer nas nossas formulinhas antigas que falava sobre temperatura, que ela tem uma semelhança com essa. Infelizmente, a gente vai ter que voltar no conteúdo anterior. Então, lá anteriormente, eu falei com vocês sobre equações, deixa eu colocar aqui letra B. Pressão, volume, PV, nRT. Se eu tenho uma variação de pressão, então eu tenho uma variação de temperatura. É o que ele está pedindo. Qual a variação da temperatura? Ó, então eu posso fazer o quê? Isso aqui é um detalhe novo, não tinha comentado com vocês. Ó, variação da pressão, variação da temperatura. É a mesma formulinha, só que uma coisa ela é diretamente ligada à outra. Por quê? Se eu variar a temperatura, então eu vou variar a pressão automaticamente. Ou vice-versa, se eu variar a pressão, a temperatura muda também automaticamente. Então essa vai ser a nossa formulinha para a letra B. Variação da pressão vezes a variação do volume, vezes o número de mol, vezes o nosso R, vezes o ΔT. A pressão variou em 6 PA. A gente já achou aqui antes, né? Cadê? Aqui, ó. A pressão variou em 6 PA. Então, eu coloco aqui, ó, variação da pressão, 6. O volume é 4,15. O texto nos deu 4,15 metros cúbicos. 4,15 metros cúbicos. Número de mol, ele falou, né, aqui, ó, ele falou que são 10 mols. Então, eu coloco 10 aqui. Vezes R. Aí eu tenho dois R's para usar, né, que é o 0,082 e também tem o 8,3. Eu vou usar qual dos dois? Depende do que eu estou usando aqui, ó, em P e V. Como eu estou usando PA em metros cúbicos, então aqui eu vou usar o 8,3. Na verdade é 8,31, tá? Mas o livro aqui, nesse problema, ele falou para usar 8,3. Ele colocou aqui, ó. Então a gente coloca 8,3, que é o nosso R. Vezes o que eu quero saber, que é a variação da temperatura. Variação da temperatura. Agora é só fazer a multiplicação. 6 vezes 4,15 vai dar 24,9. Opa, 24,9 igual
10 vezes 8,3 vezes ΔT. Vai dar o quê? 83 ΔT. A gente joga a nossa incógnita para cá. 83 ΔT é igual a 24,9. Logo, T é igual a 24,9 sobre 83. T é igual a 24 dividido para isso aqui vai dar 0,3. Estamos falando em temperatura, então tem que ser em Kelvin. Olha só, não varia nenhum Kelvin. 0,3 Kelvin. Essa foi a variação, deixa eu colocar o delta aqui, né? Variação da temperatura. Isso significa que se o gás estava com 100 Kelvin, então com essa variação passou a ter 100, 100,3 Kelvin. Esse aumento bobo aqui. De 100 passou para 100,3. Suposição, né? Isso que é a suposição. Só sei que vai variar em 0,3. Agora, se era de 100 para 100,3, não sei. É uma suposição. Letra B foi isso. Agora vamos para a nossa letra C. A variação da energia interna. Bom, falou de variação da energia interna, nós temos ali a nossa formulinha que eu anotei aquela hora. Aqui, ó. Variação da energia interna. Está no nosso livro, tá? Só tirei e coloquei aqui porque é uma das fórmulas que eu vou estar usando, né? Estas são as fórmulas, ó. É a energia interna, variação da energia interna. E tem aquela outra, né, que é a variação da energia interna, que é igual à quantidade de energia menos o trabalho. E essa mesma formulinha, ela pode ser reescrita, que é igual a variação da energia interna mais o trabalho, tá? Então, estas fórmulas são as que nós utilizaremos. Agora eu usei uma fórmula excepcional, que não é muito comum, que ela era baseada em PV, N, RT. Só que o que eu fiz? Variação e variação. Pode fazer isso também, tá? Mas isso aqui é incomum, tá? Muito vai ser trabalhado. Essa e essa. Formulinha. Bom, parei aqui onde, né? Vou fazer um comentário aqui. Parei na letra C. Deixa eu fazer a letra C aqui em cima. O que pede na letra C? A variação da energia interna. Foi na hora que eu peguei a nossa formulinha, né? Variação da energia interna. Fórmula enorme aqui, ó. Variação da energia interna é igual ao quê? 3 sobre 2 vezes R vezes a variação da temperatura. Variação da energia interna é igual. 3 sobre 2 dá 1,5, tá? Vocês podem substituir direto. 1,5. Vezes o R. O nosso R é 8,3. Vezes... Nosso R está aqui, ó. 8,3. Vezes o ΔT. O ΔT é a variação de temperatura que a gente encontrou agora, bem aqui, ó. 0,3. Aí eu venho aqui... Coloco aqui 0,3 Kelvin. Só fazer a multiplicação que é direto. A variação da energia interna é igual 1,5 vezes 8,3 vezes 0,3. Fazendo esta multiplicação vai dar um total de 37,35 joules. Então, esta é a variação da energia interna. Significa que aqui dentro tem uma quantidade de energia interna. Depois do processo, ele aumentou mais isso aqui, variou mais isso aqui, porque está positivo. Se fosse negativo, ele teria perdido essa quantidade. Não, mas não, ele ganhou essa quantidade aqui de energia interna. Letra C foi essa. Letra D. A letra D pede aqui, ó, a quantidade de calor trocado com o ambiente. Quantidade de calor trocado com o ambiente. Qual é a quantidade de calor trocado? Então, a letra D. Estamos falando de Q. Q é igual... Como que eu acho Q? A nossa formulinha que eu até anotei. Quantidade de calor trocado. Então, Q é igual a variação de energia interna mais o trabalho. Variação da energia interna mais o trabalho.
Quero saber o quê? Substituo isso, calculo. Que é igual. Variação da energia interna, 37,35. A gente acabou de calcular, tá aqui, ó. Mais o trabalho. Aí eu volto aqui e procuro o trabalho. Olha, o trabalho vale zero. Lembra por que vale zero? Porque aqui está escrito, ó, o volume é constante. Se o volume é constante, não muda, então não tem trabalho. Então o trabalho vale zero. E eu vou e coloco zero aqui, ó. Coloco zero aqui. Quantidade de energia trocada, 37,5,35 mais zero. Continua somente o 37,35 joule. Esta foi a quantidade de energia trocada com o meio. Que meio? A fonte, né? A fonte que forneceu essa energia aqui. A fonte forneceu essa energia para o sistema. Então, esta foi a quantidade de energia recebida pelo sistema. Bom, pessoal, foi até a letra D. Agora eu vou deixar para vocês como atividade, para vocês resolverem aí no caderno e postar para mim lá na plataforma. Os exercícios 3, 4, 5, 6 e o 7 da página 95. Todos esses aqui, ó. Pesquisem, façam com bastante paciência. Se você prestar bastante atenção, pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Vocês resolvam e postem na plataforma. E na próxima aula eu estarei resolvendo esses exercícios aqui todos, um por um, e postando para vocês aí como é que resolve, tá? Vocês façam de imediato. Se está certo, parabéns. Se não estiver, eu valorizo o esforço. E se não tiver certo, na aula que vem eu vou fazer e mostrar para vocês como é que chega na resposta, tá? Tenha aí um bom dia e até a próxima.